Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e irmãs, o mistério pascal do 27º domingo do tempo comum, do ano B, nos motiva a contemplar a família como projeto do amor de Deus. E o evangelho desta liturgia está em Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16, passagem que está localizada na terceira parte do evangelho segundo São Marcos, intitulada Viagens de Jesus fora da Galileia. Nesta liturgia, Jesus sai de Cafarnaum, onde estava ocultamente, e segue a caminho do território da Judéia e, em movimento, apresenta a proximidade do reino de Deus em dois momentos distintos. Primeiro, na discussão sobre o divórcio com os fariseus, e depois na exortação aos discípulos para valorizar a simplicidade das crianças. Na passagem sobre o divórcio, Jesus é provado pelos fariseus, mas o próprio Jesus recorda literalmente a passagem do livro do Gênesis, que está na primeira leitura desta liturgia, que diz: "Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne." E ainda acrescenta: "O que Deus uniu, o homem não separe", reforçando que o matrimônio é uma união indissolúvel e que o rompimento de uma primeira união com o início de uma segunda implica em adultério. Portanto, os casais são chamados a uma vida conjugal sustentada pelo amor e pela fidelidade, sendo concretizada pelo perdão e pelo cuidado mútuos entre os cônjuges. A escuta da palavra de Deus e a perseverança na igreja fornecem a santificação necessária para a sintonia sob uma mesma canga, cujo peso é suavizado na caminhada com Jesus. Já na passagem sobre as crianças, Jesus intervém e, aborrecido, orienta os discípulos, dizendo que o reino de Deus é daqueles que se convertem em crianças, pois elas são exemplos de inocência e simplicidade. Recordemos que as crianças, naquele contexto cultural de Jesus, não tinham vez, e Jesus rompe com esta postura, e ele acolhe e abençoa, e desta forma nos indicando mais um modo de abraçar e ser abraçado pelo mistério do reino de Deus. As duas cenas do evangelho desta liturgia nos levam a refletir sobre a realidade do matrimônio e dos excluídos. Quanto ao matrimônio, devemos enfrentar uma mentalidade que esvazia a família e a autoridade dos pais, ferindo os valores semeados por Jesus, pois a vida conjugal é um compromisso de fidelidade, como o de Cristo à vontade do Pai. Sobre os excluídos, Jesus acolhe a todos os que buscam nele a redenção, pois o reino é daqueles que, como as crianças, se entregam sem reservas, diferente dos arrogantes. Deus oferece a misericórdia e a salvação a todos, mas requer de todos decisão e colaboração. E neste domingo, a igreja está voltada para o início da animação do mês missionário, com o tema Jesus Cristo é missão e o lema "Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos." Motivamos a todos a rezar a novena missionária, que tem como destaque os missionários da compaixão e da esperança. Peçamos ao Espírito Santo a chama do ardor missionário para testemunharmos a obra de Cristo, sendo assim portadores da fé, da esperança e da caridade em nossos cotidianos,
e assim possamos proclamar como o salmista, que o Senhor abençoe a cada dia a nossa vida. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia para esse 27º domingo do tempo comum, hoje é um cordel criado de modo especial para o tema do matrimônio e a vivência cristã dos casais. O Deus de infinita grandeza, artista da criação, bem da suprema beleza, um oleiro em ação, na obra que iniciou, ao homem entregou para a contemplação. E o homem assim olhou para todas as criaturas e não se identificou com nenhuma à sua altura, então Deus fez nascer um semelhante ser de beleza e formosura. Do homem se fez companheira, a caminhar do seu lado, para viver a vida inteira, ele então, o seu amado, rompendo a solidão, foram viver a união como Deus tinha pensado. Foram feitos para o amor e para a fecundidade, o matrimônio iniciou o bem para a humanidade, uma só carne serão, para viver em união, sempre em fidelidade. Jesus então confirmou a santa instituição, aos fariseus contestou, fazendo a reprovação. No início foi assim, e ninguém porá o fim nesta sagrada união. Ninguém pode separar aquilo que Deus uniu e também nem desmanchar o que Ele consentiu. A união é para sempre. Temos que ser conscientes do que Deus instituiu. O cristão deve zelar desta santa união, tem sempre que protestar quando houver profanação. A família é o fundamento que dará sempre sustento para formar um bom cristão. Quando o lar é bem formado, a moral é respeitada, os filhos são educados numa fé fundamentada, Jesus Cristo é amado e também anunciado, se vive o discipulado. É importante a oração com a família no lar, também nossa pregação na fé, no testemunhar. É preciso esperança, viver com perseverança para não desmoronar. Jesus Cristo, esposo perfeito, da igreja, esposa amada, confortai os seus eleitos que te seguem em caminhada, que a mãe do Salvador, no seu infinito amor, auxilie na caminhada. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos motiva a contemplar a família como projeto do amor de Deus, ilumine o seu caminho.